Fala galera, sejam bem-vindos a mais um videozinho de Química e agora finalmente a gente vai aprender como a gente efetua o nosso cálculo estequiométrico, tá? A gente já viu como a gente balanceia a reação, a gente já viu como a gente usa esse balanceamento para fazer a relação quantitativa de cada uma das espécies na reação, envolvendo todas as grandezas possíveis, e agora a gente vai ver como a gente calcula de fato, utilizando aqui algumas questõezinhas rápidas e hipotéticas que a gente fez aqui, e vamos lá. Aqui eu coloquei os 5 passos da estequiometria, tá? A estequiometria, no fundo, é algo bem fácil. As pessoas têm um pouco de medo delas por conta da interpretação, né? Às vezes a interpretação da questão é um pouco complexa. Mas a parte do cálculo mesmo é super fácil. O que você vai fazer? Os 5 passos da estequiometria. Primeiro passo, você tem que montar a reação, tá? Isso se o exercício não te der a reação, que é muito difícil de acontecer, porque normalmente a questão já te dá a reação, tá? Segundo passo é balancear essa reação, o que também acontece pouco, porque na maioria das vezes a questão já te dá a reação balanceada, mas se não te der balanceada, você vai lá, usa a regra do macho, né, e balanceia a questão, tá? 3. Depois que você já tiver com a reação montada e balanceada, você vai ver quais espécies a questão está relacionando. Porque quando ele relacionar, fizer uma relação estequiométrica, ele vai sempre relacionar 2 espécies só. E é isso que é importante você ficar ligado. Quais são as espécies que ele está relacionando? Ele está relacionando quem com quem, tá? O quarto passo, o que ele está relacionando de cada uma das espécies que ele relacionou? Perdão. Qual grandeza que ele está relacionando? Ele está relacionando número de mol? Está relacionando massa? Está relacionando volume? Né? Está relacionando número de molécula? O que ele está relacionando? E aí você identifica. E aí, por último, você monta a tua regra de 3, porque todo cálculo estequiométrico a gente vai resolver utilizando regra de 3. Sempre regra de 3, tá? Ah, professor, regra de 3, acabou. E aí, na tua regra de 3, o que é importante você saber? A primeira linha, que é a tua referência, a regra de 3 é sempre assim, né? A gente vai fazer uma proporção. Então, a gente tem que ter uma referência, isso está para isso, assim como x está para isso. A tua primeira linha de referência, você sempre vai tirar da reação balanceada, tá? Então, você só tira do enunciado a segunda linha, que é o que você vai calcular. Na primeira linha da regra de 3, você vai tirar da tua referência, que é esse tabelão que a gente montou aqui, lembra? A gente montou esse tabelão aqui relacionando cada uma das grandezas de cada um. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos tentar fazer essas 3 aqui rapidinho para a gente ver como é que funciona. Ó. Número 1 lá. Aqui já tem a reação balanceada. Então, a gente sempre vai partir do 3, tá vendo? 3, 4 e 5, para a gente resolver aqui. Número 1 lá. Qual a massa de NH3 formada com 56 gramas de N2? Então, eu estou admitindo que eu estou tendo uma reação completa e eu estou conseguindo reagir 56 gramas de N2. Então, primeiro, quem ele está relacionando? NH3 e N2. Então, você vai ficar de olho aqui no NH3 e no N2, cuja a proporção é 1 mol de N2 forma 2 mols de NH3, sacou? É isso. Só que ali ele está relacionando massa, repara, massa de NH3 com massa de N2. Então, você vai pegar aqui, ó, massa de N2, massa de NH3. O que você sabe sobre a relação em massa deles? Você sabe que com 28 gramas de N2, tá vendo? Você produz 34 gramas de NH3. Essa vai ser a tua primeira linha da tua regra de 3. Então, olha só, com 28 gramas de N2, você consegue produzir 34 gramas de NH3. Repara que eu não tirei nada do enunciado para fazer minha primeira linha. Eu tirei daqui da minha reação balanceada, tá? 28 gramas formam 34 gramas. É óbvio que isso eu tirei da massa molar de cada um e peguei o número de mol para multiplicar, né? Foi. Agora, o que ele quer saber de fato? Ele quer saber quanto de NH3 você vai formar quando você usar 56, né, gramas de N2. Então, você bota aqui embaixo do N2. Se eu tiver 56 gramas de N2, quanto que eu vou formar de NH3? Vai ser o teu X. Pronto, acabou. Simples assim. Aí você vai lá e efetua a tua regra de 3. Acho que efetuar a regra de 3 todo mundo sabe, né? Ou você multiplica cruzado, né? Ou você encontra uma proporção fácil, que é o que vai ter na maioria das questões. Então, fica ligado. Multiplicando cruzado, você vai pegar 56 vezes 34,
é igual a 28 vezes x. Porém, se você reparar aqui, ó, você pode sempre relacionar isso com isso, tá vendo? De 28 para 56, o que eu fiz? Eu não multipliquei por 2? Né? 28 vezes 2, 56. Como na química tudo é diretamente proporcional, se eu multipliquei por 2 desse lado, eu tenho que multiplicar por 2 desse lado aqui também. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui também, beleza? Então, o meu x vai ser 34 vezes 2, porque eu vou achar aqui uma massa de 68 gramas de NH3, beleza? Então, com 56 gramas de N2, eu vou conseguir produzir 68 gramas de NH3. E é isso, é assim que a gente faz o cálculo estequiométrico, é muito fácil. Olha o número 2, ó. Quantas moléculas de NH3 são formadas com 18 gramas de H2? Então, vamos lá, quem ele está relacionando? Ele está relacionando o NH3, aqui de novo, com o H2 agora, tá? O que ele está relacionando? Ó, número de moléculas do NH3, ok? Com a massa do H2. O que eu sei de relação entre essas duas grandezas dessas duas espécies? Ó, eu sei que com 6 gramas de H2, foca aqui, ó, com 6 gramas de H2, eu consigo produzir quantas moléculas de NH3? Tá aqui, ó, 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Simples assim, né? Então, eu posso fazer exatamente isso. Com 6 gramas, vou botar aqui, ó, com 6 gramas de H2, deixa eu chegar isso mais para cá, senão vai complicar nossa vida ali, né? No cantinho. Então, vamos lá, com 6 gramas de H2, isso eu tirei da minha reação, eu produzo quantas, ó? 1,2 vezes 10, porque isso tudo aqui equivale à mesma quantidade, tá, gente? 1,2 vezes 10 é 24 moléculas, então 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas, tá? De NH3, beleza? Agora, com 18 gramas de H2, que é o que ele pede ali, com 18 gramas de H2, quanto que eu vou produzir da NH3? Tá aí meu X de novo. Simples assim. Aí você vai lá e multiplica cruzado. Ou você multiplica cruzado, ou você para, pensa, reflete um pouquinho e tenta economizar tempo, tá vendo? Mesma coisa, ó. De 6 para 18, você multiplicou por 3, certo? Então, ó, 6 vezes 3, 18. Então, aqui, você vai multiplicar por 3 também para achar o x. Então, o x aqui vai ser 3 vezes 1,2 vezes 10 é 24. Então, x igual 3 vezes 1,2 vai dar 3,6, né? Então, 3,6, mantenho 10 a 24, vezes 10 a 24 moléculas. Beleza? Pronto, acabou. Achei o número de moléculas que eu vou formar com 6 gramas de H2. Reparou que é tudo uma proporção? Tudo você utiliza a nossa regra de 3, que é sempre uma proporção entre um e outro. Tranquilão, só para a gente fechar aqui, ó. Qual o volume de H2 necessário para reagir completamente com 5 mol de N2? Então, vamos lá. Quem ele está relacionando agora? Está relacionando o H2, né? O H2 com o N2. Então, ele está relacionando os dois reagentes, tá? Que vão reagir numa certa proporção também, beleza? Então, se ele quer reagir 5 mol de N2, ele está relacionando o número de mol de N2, com o volume de H2, tá? Então, o número de mol de N2 com o volume de H2, tá vendo? O que eu posso dizer aqui? Que com 1 mol de N2, eu reajo com 67,2 litros de H2. E é essa que vai ser a minha primeira linha aqui da regra de 3. Ó. 1 mol de N2, 1 mol N2 reage com 67,2 litros de H2, certo? O que ele quer saber? Se ele tiver 5 mol de N2, que é o que ele colocou ali, ó, 5 mol de N2, qual o volume de H2 que ele vai precisar para reagir? Aqui mesmo, se multiplicar cruzado, vai ficar fácil, né? Porque aqui x vai ser igual a 5 vezes 67,2. Então, aqui o teu x vai ser igual, vamos ver aqui,
5 vezes 60 vai dar 300, 335, 336, né? 336 litros de H2. Só para vocês saberem de que a gente está falando, né? Belezinha, galera? Então é assim que a gente vai fazer sempre. Nossa regra de 3 vai ser pautada na nossa reação balanceada. Primeira linha você vai tirar da reação, segunda linha você vai calcular o que você quer de acordo com o que ele está relacionando, né? E quem ele está relacionando, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. Façam as questões, pratiquem bastante, porque isso daqui precisa de bastante prática. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, galera.